texto que eu escolhi para esta noite é no capítulo 17 de 1 Reis, no capítulo 8, diz assim: Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te um vaso com um pouco d'água para que eu beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ele disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um saco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-me para fora, e depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Tá bom, tem mais alguém? Nós vamos mandar um abração aí. Estamos aqui com a nossa querida irmã Jussiele Oliveira. A Jussiele Oliveira, esposa do nosso irmão Darwin. Muito obrigado, Ju, pela tua companhia aí. É também a Ani Gomes. A Jussiele é a esposa do Darwin, o moço que está aqui atrás da câmera aqui, que sempre está conosco, que está filmando. Um abraço para esta família abençoada, no nome de Jesus, que sempre está ligada com a gente. O Pietro e outro menino também, né? No nome de Jesus. Está comigo também hoje, trabalhando nos bastidores aqui, a minha esposa. Um abraço. Que Deus abençoe minha esposa, a irmã Ene, a pastora Ene, que sempre está nos bastidores, nos auxiliando, nos ajudando. Um abraço para ela, orando, buscando a Deus, nos incentivando para que a gente possa estar aqui e ser bênção para você que está nos ouvindo nesta noite. Então, minha esposa, um abraço, muito obrigado aí pelo trabalho que ela faz com tamanha grandeza nos bastidores. E também a irmã Cleusa Dal Rosto, que está presente com a gente nesta noite. Deus abençoe minha irmã, no nome do Senhor Jesus, e que a boa mão de Deus se estenda favoravelmente sobre vocês, tá? Esta história que eu li agora aqui é uma história muito conhecida no meio evangélico. Se você que está me ouvindo já vai numa igreja, você já ouviu, quem sabe, muitas e muitas e muitas vezes. Eu, quem sabe, muitas vezes ouvi esta palavra, falei também desta palavra, e creio que no futuro ainda vou continuar falando, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é uma fonte inesgotável, né? E ela também se renova a cada manhã, quer dizer, a palavra de Deus nunca fica velha, ela sempre traz alguma lição para as nossas vidas. Quer dizer, esta história não está na Bíblia por uma mera coincidência, foi da vontade de Deus que esta história, a história aqui que nós lemos nessa noite, estivesse aqui, que para servir de ensino para todos nós. Então, não é por mera coincidência que não tinham que botar na Bíblia, botaram essa história, não. É uma história muito interessante de um milagre que aconteceu há tantos e tantos anos atrás. Então, nessa história nós podemos observar 2 atitudes de maior grandeza. Olhando esta história aqui, com muita atenção, e eu quero focar nesta noite, quero focar neste assunto. São 2 atitudes de maior grandeza. Quero conversar um pouco com vocês e que isso possa servir para todos nós nessa noite. A primeira é a obediência, a segunda é a fé. Aqui a gente vê 2 atitudes, obediência e fé, tá certo? Essas 2 coisas juntas vai dar coisa boa. Quero dizer para você, antes de começar a falar aqui, que obediência e fé dá uma mistura legal, dá uma cria legal. Eu podia falar para vocês,
nós como os gaúchos aqui falamos, mas pode dar coisa boa. Obediência e fé dá coisa boa, tá certo? Pode ser que tu não lembre de muitas coisas que eu vou falar nesta noite, mas lembra disso, obediência e fé dá coisa boa, tá bom? Então, a obediência significa o quê? Uma coisa bem interessante que eu fui procurar a palavra na íntegra, o que significa obediência, é escutar com atenção. Primeira coisa, acatar ordem ou orientação, mas a primeira coisa que me chamou muita atenção é escutar com atenção. Daí eu comecei a pensar alguma coisa sobre escutar nos nossos dias hoje. Nós nos comunicamos o tempo inteiro, mas poucas pessoas sabem de fato escutar. A gente está se comunicando pra caramba, mas a gente tem dificuldades tremendas em escutar. O ser humano tende a sempre gostar muito mais de dar opiniões do que escutá-las. O ser humano é assim. Então, o ser humano ele gosta muito mais de tende a gostar muito mais de dar opiniões do que escutá-las. Eu quero abrir aqui um espacinho, a gente vai conversando aqui, já volto na palavra, para mandar um abraço ao nosso querido irmão Chico Sebajos. Esse mano aqui sempre está conosco, um abração, que Deus te abençoe. Também o Elias Silva está conosco nesta noite, um abraço, Deus abençoe. E a família, pelo jeito, está ligada na gente nesta noite. A outra minha cunhada aqui, a Iricélia Nigolino, muito obrigado pela companhia, que Deus abençoe você, a Jana e também o Benício. E se tiver mais alguém com vocês aí, muito obrigado pela companhia desta noite, tá certo? Elias Silva já falei, nosso querido irmão Elias Silva também está ligado com a gente. Então, para manter as relações no ambiente social, de trabalho, vida familiar, espiritual, o fundamento disto, o fundamental, poderia dizer eu assim, é a gente saber escutar. Então, eu fiquei pensando sobre essa questão de escutar, e quero colocar algumas coisas aqui que talvez mexa com a gente, e a gente às vezes peca nesse sentido, e é uma coisa que fala comigo também. Eu quero passar para vocês, sei que talvez você já saiba disso, mas é bom lembrar disso. A seguir eu quero compartilhar algumas dicas para melhorar a sua capacidade de escutar, tá certo? Poderia falar um monte de coisa, mas eu peguei algumas coisas bem interessantes, bem resumidas, bem objetivas, para que eu possa passar para você aqui. A primeira coisa, a gente tem que oferecer a nossa atenção integral. Dedique sua atenção àquela pessoa, porque isso é muito importante. Porque quem está falando é capaz de notar a falta de interesse da pessoa, tá certo? No nosso ambiente, a igreja, eu trago para a igreja porque eu falo muito na igreja, é o meu trabalho, a minha vida, a igreja, não que eu não fale também a outros, mas eu peguei a igreja como exemplo, e eu sei que tem muitas pessoas que estão aqui e que também ouvem na igreja, estão na igreja, estão acostumados a esse tipo de coisa. Quando se vai falar da palavra, a pessoa levanta, muitas vezes a pessoa não dá sua atenção integral, ela levanta, vira as costas e vai tomar água, tá certo? Então a mesma coisa quando a pessoa começa a falar a palavra, se eu estou aqui no púlpito, hoje eu estou no púlpito, mas muitos anos eu também fiquei sentado e eu não me lembro de ter feito isso quando fosse iniciar a mensagem da palavra de Deus, a pessoa virar as costas e sair, tomar água, inventar qualquer coisa, tá certo? Então, a segunda coisa que eu anotei aqui, eu não vou esmiuçar muito para que a gente seja mais objetivo, a segunda coisa que eu pensei aqui, mantém contato visual. Um elemento indispensável para demonstrar atenção é uma postura receptiva. Tá certo? Você pode estar falando, a pessoa pode estar olhando para o lado, para o chão ou para o teto. Então, é mais ou menos assim. Por que eu estou falando isso? Porque me chamou a atenção que a obediência, ela passa por escutar. Então, isso acontece porque instintivamente nós associamos o olhar da pessoa ao interesse. E o olhar deve estar atento. Deve estar atento. A pessoa deve estar atento àquela pessoa que está falando, olhar, não ficar gastando a pessoa, mas ficar olhando com atenção, demonstrando
que está interessado naquilo que a pessoa está falando. E quando a gente traz para as nossas dentro das nossas casas, a gente tem ouvido muito mal também. Então, isso acontece muito. E eu pensando sobre isso, eu coloquei duas coisas aqui, dois itens aqui, e eu pensando para poder ser rápido aqui, eu chego a uma conclusão. A nossa comunicação não está legal. A nossa comunicação não está legal. Eu posso trazer agora aqui, que eu estou falando, quem sabe você está ao vivo comigo, está dentro da tua casa, você tem tua família, ou você está num carro, ou você está num caminhão, ou você está no teu ambiente de trabalho, mas devido a este horário que nós estamos falando aqui, um pouco antes das 8 horas da noite, as pessoas, a maioria, pelo menos no Rio Grande do Sul, já trabalharam, com raras exceções, voltaram para suas casas, estão dentro de suas casas, e quem sabe a imagem que você tem aí em roda de você com tua família agora, um está no celular, outro está num outro está num outro lugar, outro está fazendo uma outra coisa, quem sabe você esteja sentado até, gaúcho gosta de tomar chimarrão, esteja sentado junto, mas vocês estão longe um do outro. Longe. Está difícil. Se nós jogássemos uma imagem agora, tirasse uma foto da imagem que está acontecendo, quem sabe, na tua casa, e jogássemos essa no telão, que não está ligado, nós íamos ver que a nossa escutar está muito difícil. Está difícil. E se a obediência passa pelo escutar, nós temos com grandes dificuldades. Se a gente não escuta bem, a gente vai ter problemas muito sérios para obedecer. Tá certo? Então, eu trago esta palavra de alerta agora, que eu estou falando sobre obediência. Obediência, nem vou falar no reacatar ordens, orientações, mas eu vou chamar a atenção de vocês que estão me ouvindo nesta noite, que a obediência, ela passa por escutar. Tem filho que não escuta ninguém, não escuta pai, absolutamente ninguém. Ele faz o que dá na sua cabeça. Então nós estamos com muita dificuldade de obediência, trazendo para dentro das nossos lares, dentro das nossas famílias. Está muito difícil porque não se escuta. E se não se escuta uma pessoa mais velha, o pai, onde a Bíblia diz que nós devemos honrá-los, honrar o pai e a mãe, nós temos com dificuldades sérias em princípios bíblicos. Então isso me chamou muito a atenção, fé e obediência. Me chamou muito a atenção. Segunda coisa que eu quero falar com vocês, eu falei agora duas atitudes de maior grandeza, a segunda que eu quero falar com vocês é a fé. A fé, a definição de fé, eu peguei em Hebreus capítulo 11, que é uma coisa básica. A Bíblia diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas coisas que se não veem, né? Se não veem. E a gente vai lá para Romanos capítulo 10, versículo 16. Isaías diz, quem creu na nossa pregação, tá certo? Quem creu, foi pregado, mas as pessoas ouviram mal e não conseguiram acreditar. Depois a gente vai agora sim para Romanos 10, 16, 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Quer dizer, então, veja bem que ouvir, a fé vem pelo ouvir. Uma das atitudes de maior grandeza que nós temos na palavra de Deus, de uma pessoa que pode ter com Deus em relação a Deus, ela passa por ouvir. E a nossa audição está muito difícil nestes dias. Nestes dias onde o celular tem tomado nossos tempos, a gente chega a ficar um de frente para o outro 1 hora, 2 horas, e a gente não troca palavras. Então, o escutar está muito complicado, está muito difícil. Se a obediência, como eu estava falando, passa por escutar com atenção, se a gente não escutar bem, nós estamos correndo um grande risco. Entendeu? E Jesus um dia ele encerrou a parábola do giz iníquo.
de uma mulher que tinha uma causa para ser julgada e tal, e ele foi lá, foi até o Senhor, com insistência. Aquela mulher foi diante do juiz, que o juiz não tinha as credenciais de um juiz, mas enfim, Jesus usou ele na parábola, mas no fim desta parábola, o Senhor faz um alerta muito, muito sério. Ele diz: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Uma atitude de maior grandeza está se correndo o risco de desaparecer da face da terra. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e o Senhor Jesus está alertando que quando ele vier, porventura se vier o Filho do Homem, há uma possibilidade de ser extinta a fé do ser humano aqui na terra, uma possibilidade, e se está trabalhando para isso, para se extinguir a fé. E a Bíblia diz que sem esta fé é impossível agradar a Deus. Quer dizer, está se trabalhando, está se andando para que se extingua alguma coisa que agrada a Deus, que é a fé. E se tira a fé, queridos amigos, a gente não se relaciona mais com o grande Deus, porque como é que nós vamos chegar diante de Deus? A gente não está vendo Deus. O Senhor Jesus disse o seguinte um dia para Tomé: Tomé, porque tu viu, tu creu. E daí Jesus jogou uma palavra para a gente, para todos nós que estamos ouvindo nesta noite, para você e para mim que está aí: bem-aventurado. E nós estamos neste grupo daqueles que não viram e creram. Gente amada, gente querida que está me ouvindo nesta noite, nós estamos correndo um grande risco de uma coisa, uma das virtudes mais interessantes, ou uma atitude do ser humano muito importante na vida espiritual desaparecer, que é a fé, porque a gente não tem escutado, a gente escuta mal, e quando a gente escuta mal, a gente não obedece, e quando a gente não obedece, a gente entra em pecado. Então, meu querido e meu irmão que está me ouvindo nesta noite, eu pensando sobre este texto, o Espírito Santo com certeza me fez entrar nesta linha de pensamento. Se Jesus falou, e quando Jesus fala alguma coisa, eu sou alguém que presta muito atenção e dou muito crédito. Então, se o Senhor, ele disse que porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra, isto é uma colocação de Jesus. E quando Jesus fala alguma coisa, a gente tem que prestar muito atenção. E quem sabe uma das coisas que a gente tem que pedir para Deus, pedir para o Senhor, é que o Senhor acrescente a nossa fé, que a gente ouça a palavra, para que a nossa fé seja aguçada. A gente precisa ouvir e ouvir da palavra de Deus e dar atenção à palavra, escutar, e que esta palavra entra dentro do nosso coração, porque vai chegar um momento na nossa vida que nós vamos precisar de fé, nós vamos ter possibilidades, nós vamos ter condições financeiras, nós vamos ter muitas coisas, mas se falta a fé faltando, nós vamos ter dificuldades sérias. Então eu estou falando para você nesta noite, no nome do Senhor Jesus, você pai que está me ouvindo, você irmã que está me ouvindo, você que está aí sozinho, quem sabe me ouvindo nesta noite, por acaso você está me ouvindo, eu quero dizer para você: trabalhe para que a fé não seja tirada da tua vida, não seja varrida da tua vida, não seja sufocada na tua vida, porque vai chegar um momento na tua vida que esta fé é que vai fazer diferença, e se ela desaparecer, irmão, nós vamos estar correndo um grande risco. Isto é muito sério, isto é sério demais. Então, a gente vem aqui para o texto que eu li nesta noite, sobre Elias e a viúva de Serepta. Eu li esse texto no capítulo 1 Reis, capítulo 17, do versículo 1 até o 16. Eu peguei do 8 em diante. Aqui o profeta, ele está em crise. O profeta está em crise de sustento, de alimentação, de pão e de água. E daí ele vai até uma cidade onde o Senhor ordena, que era Serepta. Ali tem uma viúva. A viúva, ela está fazendo a sua última refeição. Além de fazer a sua última refeição, ela não tem perspectiva absolutamente nenhuma
para o dia seguinte. Então, no meio da crise, desta crise terrível, veio a palavra de Deus dando um direcionamento. Quero dizer para você que se você, meu amigo, meu irmão que está me ouvindo nesta noite, você pode ser que esteja vivendo em crise. Eu quero dizer para você, no nome do Senhor Jesus, nesta noite, Deus não vai deixar você no meio da crise sem uma palavra que vá direcionar a tua vida e o que você deva fazer. Entenda isto. Deus não te colocou aqui na terra. Você não tem uma aliança com Deus, tipo aqueles relógios antigos que dava corda, né? Quando terminasse acabou, não funciona assim. A Bíblia diz que Deus tem cuidado de nós, mas no meio daquela crise, Deus envia uma palavra, Deus envia um direcionamento. E eu quero falar para você que está me ouvindo nesta noite, quero falar para você que quem sabe esteja vivendo uma crise nesta noite, Deus sempre envia uma palavra de direcionamento, Ele sempre dá a direção que a gente tem que seguir, Ele não deixa você sem saber para onde ir, que nem uma barata tonta. Não existe esta possibilidade, meu amigo e minha irmã que está me ouvindo nesta noite. A Bíblia diz: então veio a palavra de quem? Do Senhor, no meio daquele caos, dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que ordenei ali uma mulher, viúva, que te sustente. Deus sempre tem uma saída, Ele sempre tem uma saída, Ele sempre tem uma palavra de direcionamento. Talvez, meu amigo e meu irmão, fantasiosamente a gente cria alguma coisa, talvez não seja como você e eu imaginamos, como você imagina, como você quer, mas como Deus quer. Deus sabe o que a gente precisa. A Bíblia diz, não, eu ouvi uma frase um dia, de alguém, não me lembro de quem, eu li, eu ouvi, o seguinte, botei aqui: a mulher, ela precisava de um milagre, Deus mandou o profeta, tá bom? Não havia aqui indício nenhum de um milagre, ela poderia não ter ouvido o profeta de Deus, aqui que eu estou te dizendo para vocês, ela poderia não ter ouvido, ela poderia ter ridicularizado o profeta, ela poderia ter tratado mal o profeta. Podia ter tratado mal o profeta. Ela poderia também ter contradizido o profeta. Ter falado mal do profeta. O profeta estava ali com uma palavra de bênção para a sua vida. Então eu quero dizer para você nesta noite, muitas vezes o profeta, o teu pastor, ele pode ter recebido uma palavra de Deus, e a palavra de Deus para dar direcionamento para a tua vida, mas muitas vezes as pessoas não têm ouvido o profeta. No momento que o profeta vai falar, a pessoa levanta e vai no banheiro, não precisando ir no banheiro, levanta e vai tomar água, não tendo sede, levanta e desliga o celular, não precisando, quando Deus está dando um direcionamento. Muitas pessoas não têm ouvido o profeta. Por não ouvir o profeta, nós voltamos lá, que a obediência passa por escutar. E a gente não escuta, a gente não dá valor para a palavra que sai da boca do profeta. Então, muitas vezes a gente tem ridicularizado o profeta, ter tratado mal o profeta. Muitas pessoas gostam de contradizer o profeta. Muitas pessoas gostam de falar mal do profeta, que tem a palavra de Deus, que foi escolhido de Deus para dar um direcionamento na tua vida. Mas ele estava ali com uma palavra de bênção para a vida daquela mulher. E claro que essa mulher, além de ouvir bem, e porque ela ouviu bem, ela precisava ter fé para fazer o que o profeta ia pedir naquele dia. Precisava ter fé. Mas é como eu disse antes,
Sem fé é impossível agradar a Deus. Elias estava obedecendo, a viúva precisava crer, tá certo? Elias estava obedecendo, vai para lá que eu vou fazer. E a viúva precisava crer. Às vezes o profeta está com a palavra, às vezes não, quase sempre está com a palavra. Esse aqui estava com a palavra, eu estou com a palavra nesta noite. Mas a pessoa não ouve. Aquela mulher ouviu. Ele pediu um pouco d'água, ela foi lá e fez. Depois ele pediu um bolo e ela até argumentou que ela só tinha um bolo e ela e o filho dela iam comer um pouco de farinha e um pouco de azeite na botija. E a palavra era a seguinte: o azeite não ia faltar na botija e nem a farinha na panela. E a mulher teve que ir para casa fazer exatamente aquilo que o profeta disse, em cima da fé e da obediência, e ela fez aquilo que parecia uma loucura. A fé, irmão, você que está me ouvindo nessa noite, fé não se explica, fé não tem como esmiuçar. O lance era o seguinte: tem que fazer o bolo e vir e trazer, porque não acabaria, a palavra é o seguinte, não acabaria, não ia faltar enquanto não chovesse. Nestes dias que nós estamos passando agora, se nós acreditarmos, e eu quero dizer para você, pode ser que muita gente esteja sem direção, sem saber o que fazer, porque não crê na palavra. Mas se você que está me ouvindo nesta noite, pode ter certeza que da parte de Deus sempre vai haver, para as nossas vidas, para as tuas vidas, para a minha vida, para você que está me ouvindo e para a tua família, sempre vai haver um direcionamento, sempre vai haver uma saída, porque nós servimos um Deus que tem domínio sobre todas as coisas e não perdeu absolutamente o domínio de absolutamente nada. Ele sabe tudo que vai acontecer, tudo que está acontecendo e nada fugiu das suas mãos. Então eu quero deixar nesta noite com vocês este pensamento, esta reflexão, esta palavra diretamente para você que está me ouvindo nesta noite. E eu quero te dizer uma coisa: te anima, meu amigo, te anima, minha irmã, anima, acredita na palavra, crê, levanta e comece a caminhar e profetizar e dizer: Deus não vai deixar eu sem um direcionamento, Deus não vai deixar eu sem uma posição. Os céus vai reagir. A minha oração nesta noite, eu vou ter uma direção. Você que, quem sabe, está aí, está com problemas difíceis na área da saúde, na área espiritual, em área que estiver, nós vamos estar neste momento orando com vocês, tá bom? Vamos fazer nesta noite, como eu sempre digo aqui, vamos fazer uma corrente do Brasil para Cristo, de oração. Esta corrente compreende o Brasil, fora do Brasil, o fato que nós vamos entrar agora em oração e Deus vai estar encontrando bastante gente, muitas pessoas. E antes disso, antes da gente orar, eu quero mandar um abraço para Anita Reis. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado que está ligada com a gente, Dona Anita, Irmã Anita. Também o Marlon Nigolino está ligado com a gente. E muitas outras pessoas que estão aí, Cláudio Moraes e outros que não mandaram aí. Um abraço para vocês, a todos aqueles que estão ligados. Mas este momento agora que nós estamos chegando no final dessa live, é um momento muito importante. Você pode aí, quem sabe, orar com a tua família, com a gente. Você escutou a palavra. Agora vamos crer, escutou e a fé que estava a meio pau aí, né? Deu uma revigorada, deu uma avivada dentro de ti. Nós vamos orar agora junto, vamos fazer uma corrente bonita em todos os lugares onde você está. Eu quero crer que Deus vai curar agora. Pessoas vão ser tocadas por Deus, reanimadas por Deus, avivadas por Deus. Pessoas que estão fora da comunhão vão voltar para a comunhão dos santos. Quero dizer para você também, no nome do Senhor Jesus, aquelas pessoas que querem aceitar Jesus como Salvador, entregar a sua vida para Jesus, diga: eu quero entregar minha vida para Ti, Senhor, agora. Depois manda um alô aí para nós, manda no WhatsApp, manda um alô, a gente vai estar conversando, mas enfim, faça isto nesta noite, tome uma decisão por Deus. Você, quem sabe, que estava aí
meio fraquejando, meio querendo desistir da vida de fé, dizer para você que Deus não deixa sem dar um direcionamento. Então vamos fazer uma corrente de oração. Mas também eu quero falar uma coisa muito importante agora. Existem espíritos de enfermidades? São espíritos, eu estou falando. Tem coisas que acontecem na vida da pessoa às vezes. Vê vultos, enfermidades que caminham no corpo, enfermidades que não são detectadas. Tipo aquela mulher que chegou no templo, que estava encurvando, Jesus repreendeu aquele espírito de enfermidade, a mulher endireitou, era um espírito de enfermidade que estava agindo sobre ela, e eu falo com certeza, pode ser que na tua vida, que está me ouvindo nesta noite, há um espírito de enfermidade que está agindo na tua vida, está agindo na tua vida sentimental, você só chora, não tem vontade de absolutamente nada, quer ficar sozinho, depressivo, pode estar nesta situação. Você pode estar nessa situação, mas eu quero dizer para você, ore agora, que o Espírito Santo vai entrar aí, vai limpar teu coração, você vai sentir alegria de servir, de amar Deus e de viver, inclusive. Nós vamos orar agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é no nome do teu Filho que neste momento, na autoridade da tua palavra, e como eu gosto de dizer, com uma procuração dada por Jesus, estamos com ela debaixo do braço, estamos com ela aqui agora pela fé. Esta procuração, Senhor, nos deu autoridade sobre todo tipo de enfermidade. Enfermidades físicas. Essa procuração nos deu autoridade sobre este câncer que está incomodando esta pessoa aí. Esta procuração nos deu autoridade sobre feridas. Feridas que precisam ser cicatrizadas. Pessoas que têm dor de cabeça, infecção no ouvido, pessoas, meu Deus, que têm diversos tipos de doenças depressivas, pessoas, meu Deus, que têm problema na área, meu Deus, sanguínea, pessoas que têm dificuldade nos seus ossos, nas cartilagens, estão com problema, meu Deus, de vários tipos de problemas em todas as áreas. O Senhor nos deu esta procuração, e com esta procuração, nesta corrente que nós estamos aqui nesta noite, juntamente com todos estes irmãos que estão orando agora, no nome de Jesus, esta pessoa seja impactada agora, tocada agora, sinta no seu corpo físico, a presença espiritual, a graça de Deus sobre ela, recebendo a cura sobre a sua vida. Também, meu Deus, o Senhor nos deu procuração para repreendermos os espíritos malignos, demônios que agem para matar, para roubar, para destruir, e é contra esses agora que nós nos levantamos, porque nós estamos com esta procuração, e nós pedimos neste momento que o Senhor nos acoberte com o seu sangue, e no nome de Jesus toda hoste infernal, todo espírito que tem causado divisão e problema a esta casa, a esta vida, receba o toque de Deus agora, no nome de Jesus. Saia da mente, saia do coração, saia todo o mal, no nome de Jesus. Também eu oro pelas pessoas que estão depressivas, pessoas que estão angustiadas, pessoas que estão, meu Deus, na área psicológica, emocional, estão, meu Deus, com desorganização, estão tristes, abatidas, descontroladas emocionalmente. Eu oro agora no poderoso nome de Jesus. Haja alegria onde não tem, haja vida onde não tem, haja paz onde não tem. Assim eu oro no nome de Jesus. Todos nós que estamos aí nesta corrente podemos dizer amém e amém. Tá bom, gente? Que Deus abençoe vocês, um bom final de semana. Amanhã não, quarta-feira, possivelmente, hoje é quinta, mas na quarta-feira, possivelmente a gente esteja de volta. Um abraço, Deus abençoe e uma boa noite a todos.